Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Rita. Eu tô aqui hoje pra falar pra vocês de mais um livro que eu li. Um não, 3, quase 4. Bom, eu acho que muita gente aí já conhece, mas eu não conhecia, nunca tinha lido nada do queridíssimo Onjak. E aí que eu comecei lendo esse livro do Onjak e fiquei literalmente apaixonada pela escrita dele. Não só li esse livro, como na sequência eu li também A Bicicleta que Tinha Bigodes, que é um livro bem fininho, quase um conto, praticamente um conto. Li também A Avó 19 e O Segredo do Soviético. E estou quase terminando de ler Os da Minha Rua, que é um livro de contos. Pois é, gente, eu li esses 3 livros em uma semana. São livros curtinhos, muito gostosos de ler, e é sobre isso que eu vim aqui hoje falar com vocês. São livros com uma linguagem, uma escrita muito especial, e eu achei interessante compartilhar isso aqui com vocês. É sempre bacana a gente dividir novos escritores que a gente descobre, né? E o Onjak me surpreendeu e me emocionou profundamente. Vamos falar um pouquinho então sobre Bom Dia, Camaradas. Bom Dia, Camaradas foi escrito em 2001. Foi o primeiro romance aí de maior destaque do Onjak. Nesse livro aqui a gente vai conhecer a história de menino. Ele é chamado assim ao longo do livro todo. Menino, miúdo, enfim, ele não tem um nome, tá? Pode ser, inclusive, um relato aí autobiográfico do Onjak. Essa história se passa no começo dos anos 90, justamente na época de abertura política de Angola. E tem muita coisa mudando no cenário social e político. E o menino, ele é sensível às mudanças, né? Ele percebe muita coisa, obviamente, na maneira e do jeito de um menino, de uma criança, né? Relatando os fatos e vivenciando essas novas experiências, esse novo país que está surgindo para ele. Aliás, toda a literatura do Onjak, ela é feita por olhos infantis. Pelo menos esses livros aqui. Eu ainda não li outros livros, os livros mais recentes, parece que tem alguns que não são assim, mas esses todos que eu li são narrativas feitas por criança. Aparentemente a mesma criança, tá? A riqueza dessa narrativa é justamente essa posição, né? Esse ponto de vista infantil. O menino aqui no Bom Dia, Camaradas conta pra gente a história do dia a dia dele, a rotina dele em Luanda. Ele vai contar pra gente um pouquinho de como é a casa dele, onde a mãe é professora, o pai, se eu não me engano, é funcionário público. Ele é cuidado por um senhor que toma conta da casa, um empregado doméstico, vamos dizer assim, que é o Antônio, e que é logo o primeiro personagem que aparece no livro. Personagem importante que vai definir muita coisa na trama. O menino recebe uma tia que vem de Portugal e ele tem a incumbência de passear com a tia por alguns dias. E aí a gente acaba junto com ela, conhecendo um pouquinho da cidade e da rotina dele. Nesse livro também ele fala sobre a rotina na escola, sobre os ataques violentos que eles sofrem, mas sempre, gente, sempre com uma graça, com um humor. Sim, um humor, a gente dá bastante risada nesse livro, ele consegue distrair a gente do peso de alguns momentos da narrativa, sabe? E isso deixa a leitura extremamente prazerosa. Mas não por isso menos profunda, menos reflexiva. Ao longo de todos os livros do Onjak, a gente é colocado a pensar nas situações não só de Angola, mas de vários outros países. Bom Dia, Camaradas é uma história extremamente leve, alegre, cheia de passagens assim de diversão mesmo. É um livro extremamente divertido, mas ao mesmo tempo traz sim uma mensagem muito forte, uma mensagem que toca a gente profundamente. Eu aconselho todo mundo a começar a obra do Onjak por esse livro. Aqui dá pra você sentir bem qual que é o estilo dele, um estilo que ele vai amadurecer ao longo do tempo, e eu pude ver isso no livro já, se eu não me engano, de 2009, mas é um estilo muito puro, uma narrativa agradável e ao mesmo tempo muito rica em informação. Tem quem compare o Onjak com o Mia Couto.
Eu particularmente vi algumas passagens, como o próprio realismo fantástico que existe no Miyako, existe um pouquinho, nesse livro não tanto, mas em outros existe um pouco sim no Onjaki, mas esse não é o foco dele. Eu acho que o Mia tem uma preocupação um pouco maior com a poesia, com a beleza e com a construção do texto do que o Onjaki. O Onjaki se preocupa muito mais em passar a emoção, o momento, né, a atmosfera desses personagens. Por mais dura e difícil que seja a narrativa, né, a história, o momento que está sendo contado, o Onjaki consegue transmitir um fio muito tênue, mas muito presente de esperança. Isso foi uma sensação que me deixou muito animada e muito envolvida com os livros dele, porque ele consegue manter acesa e viva, né, a chama da esperança, do amor, da ligação entre as pessoas. Em nenhum momento isso fica em segundo plano. O que, vamos concordar, não é uma tarefa muito fácil. Mas o Onjaki tem essa alma, eu acho que ele tem esse espírito esperançoso, né? E ele não consegue tirar isso dos textos dele, o que pra gente é maravilhoso. Bom, outro livro que eu li na sequência, que não é na sequência, A Bicicleta que Tinha Bigodes, é de 2011. Esse é um livro que, na verdade, é praticamente um conto, olha, ele é bem fininho. E conta pra gente a história de um garoto que tá querendo concorrer a uma bicicleta que tá sendo sorteada na rádio local, né? Aqui nesse livro o realismo fantástico pega um pouquinho mais forte, tem um personagem muito cativante que mora na mesma rua do menino e que vai ajudar ele nesse processo de escrever esse conto. Esse livro inclusive foi escrito como uma homenagem ao escritor Manuel Rui, um escritor dos anos 80, angolano, famoso também, né, que produziu um material que muita diferença fez para o Onjaki. Então ele fez essa história numa homenagem ao Manuel Rui, e é um conto muito bonito. Acho que vale muito a pena ser lido. Ele consegue colocar a gente aqui dentro da vida desses personagens, uma vida extremamente humilde, cheia de carências, de faltas, mas ao mesmo tempo muito rica em experiências. E também, como eu disse antes, com aquele fio de esperança, de alegria, né? Eu vou adquirir um pra mim, vocês podem ver que são todos da biblioteca, esses meus livros. Esse aqui eu vou adquirir um pra mim, porque assim, é uma história pra ler e ser relida várias vezes ao longo da vida. E depois eu li esse daqui, que é de 2008, que é A Avó Desanove e o Segredo do Soviético. Esse aqui é um dos livros mais famosos e mais premiados no Onjaki, tá? Esse livro aqui se passa na Praia do Bispo, onde mora a avó desse personagem desse livro aqui. Então eu imagino que é um lugar onde ele ia passar férias, né? Era um período da vida dele que ele passava na Praia do Bispo. E daqui surgiu essa história impressionante, em que ele fala mais sobre a avó, ele fala sobre os amigos da pequena cidadezinha ali em torno da Praia do Bispo, onde morava a família dele. E ele conta pra gente também a respeito da construção de um mausoléu. Esse mausoléu está sendo construído por soviéticos. Aliás, isso é um detalhe muito interessante que tem nos 3 livros. No final dos anos 80, Angola recebeu uma ajuda militar da União Soviética, quer dizer, muitos soviéticos soldados foram para Angola trabalhar lá, e também médicos e professores cubanos. E esses personagens dão uma riqueza, uma cor e uma variedade de nuances para a obra do Onjaki, que você percebe que ele também recebeu isso na vida dele. E aqui nesse livro, como diz, tem o segredo do soviético, né? Eles estão construindo esse mausoléu, esses soviéticos que estão lá na cidade, e eles trocam muito com a comunidade, trocam com as crianças, enfim. Acaba acontecendo um episódio engraçado, mas ao mesmo tempo complexo, enfim. Essas histórias incríveis que a gente vai encontrar nos livros do Onjaki, que ao mesmo tempo que servem para divertir, servem para retratar um período, passa também pra gente um pouco das experiências e das vivências desse pessoal. Existe toda uma ligação dos personagens com o lugar, com a história, com os ancestrais, e aí a gente conhece um pouco mais da história de Angola e da família desse personagem, do menino que veio em outros tantos livros. E agora, finalmente, eu estou aqui já mais ou menos no meio
dos Da Minha Rua, que é na verdade uma coletânea de contos que também falam a respeito desse mesmo personagem, dos seus amigos e da sua família. Esse aqui, prepare os lencinhos e muita lágrima, porque realmente é um livro triste em alguns aspectos, mas muito bonito. Eu chorei várias vezes lendo alguns contos dessa edição. Eu chorei bastante lendo esse livro, mas não só por conta da carga emocional mesmo, mas pela beleza da escrita e da transmissão da emoção, assim, sabe? Ele arrasou. É um livro muito bonito. Bom, deu para conhecer um pouquinho dos livros do Ondiak. Eu adquiri, sem dúvida nenhuma, uma admiração muito grande pelo trabalho dele. Vou continuar, quero ler Os Transparentes, que é um outro romance dele que fez bastante sucesso. Bom, gente, é isso. Eu espero ter convencido vocês a desfrutar um pouquinho dessa literatura que tem tanto a ver com a gente por conta da língua portuguesa, né? Ao mesmo tempo fala de uma realidade por vezes muito semelhante à nossa. O Ondiak é um mestre na construção de textos muito emocionantes, textos bonitos, carregados de expressividade, né? Ao mesmo tempo ele descreve um pouco pra gente do ponto de vista dele sobre o social, o político, o que estava acontecendo naquele momento em Angola. As palavras bem colocadas do Ondiak fazem a gente entrar na história, vivenciar aquilo de uma maneira muito intensa, sem necessariamente nos tirar, né, o otimismo ou a esperança, que é um traço tão marcante, ou a alegria mesmo. Então eu espero que vocês conheçam a obra do Ondiak, voltem aqui depois para dizer para mim o que vocês acharam, se vocês gostaram, e eu também vou voltar para falar com certeza de mais livros dele. Gente, é isso, obrigada por acompanhar. Quem gostou, dá um joinha aí, se inscreve no canal. Eu vou tentar colocar vídeos sempre aqui pra gente poder compartilhar os livros que eu li, tá bom? Um super abraço, fiquem bem e obrigada. Tchau, tchau!